Bom, como o convite inicialmente foi endereçado no sentido da gente compartilhar um pouco, então, as experiências das câmaras, muito embora isso permeie a nossa experiência também profissional, né, nos escritórios, eu também tenho uma frente, né, com a docência na PUC, então isso também tem desafiado aí algumas adaptações, inevitavelmente todo mundo está nessa tempestade, né, cada um navegando do jeito que dá, mas todo mundo enfrentando a situação do Covid. Como o tempo aqui é curto, então o meu objetivo vai ser compartilhar um pouco, então, de como é que a Câmara de Arbitragem da Federação tem visto a situação atual, e é uma situação que se projeta também para o futuro, né? E que a gente vai precisar lidar, como todos trouxeram aí nas falas anteriores. São muitos conflitos, alguns que a gente talvez não possa nem imaginar ainda, né, que vão se protrair no tempo e que a gente vai precisar, como sociedade, lidar e trazer algumas soluções, as soluções da forma mais eficiente possível. Eu concordo com o que já foi dito aqui, no sentido de que o Poder Judiciário não vai e possivelmente não queira dar conta de todos esses conflitos, então a gente tem que buscar, e as câmaras privadas estão aí para tentar trazer essas soluções. Então, só para contextualizar um pouco, a Câmara de Arbitragem da Federação, então, ela tem como entidade mãe justamente a Federação, que é uma entidade quase centenária. A Câmara ela foi inaugurada em 2003, depois reinaugurada em 2011, né? Quem lida especialmente no âmbito da arbitragem, a gente sabe que tivemos aí algumas ondas de crença, descrença. Felizmente, acho que surfamos aí um momento bom agora, mas a Câmara já vem trabalhando no sentido de promover a arbitragem e outros métodos de solução de conflitos desde então de 2003 aqui no Rio Grande do Sul. Mas por que eu estou dizendo isso? Tá? Só para localizar um pouco a minha fala. Tá? A Federação e a Câmara de Arbitragem da Federação, muito embora ela leve esse nome, ela tem regulamento de mediação, vem fazendo trabalho importante também no sentido de buscar promover a mediação e outras formas de solução de conflitos, que cada uma vai ser mais eficiente dado o seu contexto. Tá? Não tem como a gente dizer, pelo menos eu não arriscaria dizer em abstrato que arbitragem é melhor que mediação, ou que dispute board, ou que negociação. Cada tipo de conflito exige uma abordagem e a Câmara de Arbitragem da Federação, ela, embora leve esse nome, ela busca, então, promover todas essas formas de solução. Mas, atualmente, a nossa administração de procedimentos é preponderantemente de arbitragem, e de arbitragem da forma tradicional, por assim dizer, né? Arbitragens que não foram customizadas, ou pelo menos que o consentimento das partes não foi no sentido de acontecer de forma online, não foi no sentido de se dar uma online dispute resolution, né? Pelo contrário, a gente tem aí, então, a vontade das partes de submeter esses procedimentos de uma forma bastante tradicional, por assim dizer, dentro daquilo que a gente conhece como arbitragem. Só que nós temos aí, né, a situação instalada, a situação de crise que exige enfrentamento, e aí uma primeira classificação, uma primeira abordagem que eu acho que é importante a gente fazer é que quando a gente pensa no enfrentamento dessa crise, eu acho que salvo uma ou outra posição mais negacionista, enfim, né, a gente tem que enfrentar a crise. Claro que só o futuro vai dizer se as decisões que a gente está tomando são decisões acertadas, se elas são exageradas, se a gente deveria ter agido mais, se deveria ter agido menos, mas todo mundo está, em todas as suas esferas, né, pessoais, profissionais, etc., está todo mundo buscando se adaptar para que a gente possa enfrentar essa crise. Então, a gente vê isso no âmbito da sociedade, de uma maneira geral, nossa sociedade civil, os nossos governos em todas as esferas, né, buscando tomar decisões, às vezes, diariamente, quer dizer, a decisão de ontem já não é a que vale hoje, e a gente acaba, como sociedade, sendo impactada, se tem que usar máscara, se não tem, se pode trabalhar, se pode estar no escritório, se tem que estar em casa.
todo mundo está enfrentando essa situação. As partes que se envolvem em conflitos, elas têm também que enfrentar, não só porque existem conflitos que já se instalavam antes da situação de crise e que agora se tornam talvez ainda mais agravados, né? Ou até que precisam ser contornados. Então, por exemplo, eu tinha um conflito no passado que foi solucionado por meio de um acordo, mas agora não consigo cumprir esse acordo porque eu não tenho como fazer aquilo que me coube naquele acordo, então isso também tem que ser resolvido. Assim como a gente vai ver no futuro, né, como bem foi salientado aqui, uma série de conflitos de ordem empresarial, de ordem familiar, de toda ordem, para serem resolvidos. Mas onde eu queria chegar, assim, já que a minha fala é sobre como é que as câmaras estão buscando se adaptar, onde eu queria chegar mesmo era naquela distinção ali última, né? Eu acho que, claro, dada a qualidade da nossa plateia, eu sei que nós temos aqui muitos especialistas na área de resolução de conflitos, talvez o que eu vá dizer aqui vai ser muito óbvio, né, para muitos, mas é algo que eu acho que, mesmo para quem está na prática, mesmo para quem está no dia a dia, é importante ser distinguido, que é o papel da Câmara como instituição que administra o procedimento e que daí tem que tomar decisões nesse sentido. A gente tomou na CAF, a Camers tomou, todas as instituições estão se adaptando, né? Mas também é preciso que a gente entenda de uma maneira distinta o papel do tribunal arbitral, dos mediadores, do comitê, se for o caso de um dispute board ou de uma outra forma de resolução de conflito que tem alguma similaridade, ou seja, daqueles que são designados para efetivamente resolver o conflito. Tá? Então, por que eu digo isso? Porque é muito comum a gente ouvir, às vezes, na prática, até por quem já está um pouco mais familiarizado, a ideia de que assim, a Câmara Arbitral emitiu ou decidiu o meu caso, né? A Câmara Arbitral deu uma sentença, né? Ou a Câmara solucionou o meu conflito. Não, as câmaras, de uma maneira geral, elas têm como papel administrar os procedimentos e, claro, fazer com que eles tenham o seu curso de maneira adequada, até para que as eventuais decisões ou aquilo que for fruto da resolução de conflito depois seja válido, né, e não seja invalidado pelo procedimento não ter se dado de forma adequada. Mas quando as partes decidem, por exemplo, submeter a uma arbitragem ou uma mediação, ou enfim, qualquer outra forma de resolução de conflito, aquele seu litígio, elas estão elegendo esses terceiros que vão ser, então, os profissionais, os experts na área, que vão, sim, então, conduzir diretamente a solução para aquele conflito. Então, dito isso, assim, o que nós hoje temos, né? Eu digo hoje porque, de fato, né, está todo mundo se adaptando, amanhã depois as coisas podem ser um pouco diferentes. E, aliás, na mesma linha daquilo que a doutora Fabiana já tinha salientado antes, a gente está adaptando, então, ou seja, as partes, elas também querem, assim, nós temos uma nova normalidade, a necessidade de novas soluções, mas que, principalmente para aqueles que já, por exemplo, né, no exemplo que a Fabiana já tinha trazido antes, aqueles que já têm processos judiciais em andamento, muito embora a gente possa tratar do problema, por exemplo, da digitalização, da migração para um sistema mais eletrônico, as partes legitimam esse processo na medida em que aquilo faça sentido dentro de como a solução foi pensada num primeiro momento. Tá? Então, hoje, o que a Câmara de Arbitragem da Federação tem como decisão, como resolução, no sentido de atender de uma maneira imediata aí essa crise do Covid? Os nossos procedimentos, eles não foram suspensos, tá? Até poderia ter sido uma decisão. Muitas atividades profissionais acabaram ficando suspensas por conta das orientações em relação à saúde. Na CAF, nós não suspendemos o procedimento, pelo menos a Câmara Arbitral não suspendeu, muito embora as partes tenham a possibilidade de, junto com seus árbitros e mediadores, decidir por isso acontecer. Então, o curso dos nossos procedimentos, ele está seguindo, só que atendendo às orientações de uma maneira
remota. Né? Então, nesse entretempo, nós já tivemos nomeação, desde que se instalou a crise, né? Nomeação de tribunal arbitral, já tivemos algumas impugnações a árbitro, decisões que tiveram que ser tomadas nesse sentido, e elas estão todas acontecendo de uma maneira adaptada e de uma maneira remota. Tá? Mas a gente tem que ter um certo cuidado com isso, porque, como eu comentei antes, fazer os atos de maneira remota não é fazer algo absolutamente diferente daquilo que tinha sido acordado pelas partes num primeiro momento, porque aqui a gente tem uma questão muito sensível. Tá? Como nós estamos falando de resolução alternativa, como a gente queira chamar, né? Ou seja, uma solução fora do Poder Judiciário, que é o caminho natural, quando a gente, lá na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 35, a gente lê o que seria tradicionalmente o acesso à justiça, lá ainda está, né, pelo menos na redação literal, acesso ao Poder Judiciário. Então, quando a gente fala em trazer a resolução do conflito para uma arbitragem, ou para uma mediação, para um dispute board ou outra forma de resolução de conflito, tem uma questão que é chave, que é essencial, que é o consentimento das partes. Então, as partes que consentiram na realização de uma audiência, enfim, de um procedimento arbitral, por exemplo, da maneira tradicional, a gente tem que também entender como adaptar isso para dar sequência, né, e não invalidar aquele consentimento como ele foi dado num primeiro momento. Então, assim, como já me resta aqui um minutinho, pelo menos pelo meu relógio, eu quero só rapidamente traçar um contraste aqui, porque assim, vamos lá, né? A gente fala na realização remota de atos, que é, resumidamente, a determinação que a CAF tem hoje, e tem muita gente falando que, bom, então tudo virou online. Né? Esse é um debate muito parecido com aquele que a gente está tendo no âmbito da docência, da educação. Então agora as universidades estão realizando as aulas de maneira virtual, isso significa EAD, educação à distância. Não, a gente está falando de universos diferentes. Então, só para buscar resumir, esse material depois eu posso deixar à disposição de todos, a realização remota de atos, que é o que a gente tem no mais realizado, ela está justificada pelas circunstâncias, né? Mas aqui, dentro daquela lógica, o que se busca é reproduzir, na medida do possível, o ato equivalente. Ou seja, se as partes estão de acordo e se o tribunal arbitral determina, ou se, vamos lá, no caso, o meu papel, por exemplo, como presidente da Câmara de Arbitragem da Federação, nesse entretempo, foi já, em algumas vezes, ter que decidir, ter que emitir ordens administrativas que não seriam, aliás, que seriam talvez enviadas para as partes de maneira diferente, mas que acabaram acontecendo de maneira remota, mas dentro da lógica da equivalência daquilo que se queria fazer com o ato presencial. Se o tribunal arbitral determina e as partes estão de acordo pela realização de uma videoconferência, e aliás, isso não precisa ser só na crise do Covid, já tivemos algumas quantas vezes, né, lá na Câmara de Arbitragem da Federação, circunstâncias outras, seja porque as partes tinham residência em locais diferentes, ou porque elas, enfim, não queriam estar fisicamente na sede da Federação para realizar as audiências. Se as circunstâncias se justificam, dentro daquela lógica de haver o consentimento, a realização remota de atos acontece. Um tema que surge e que a gente pode traçar aqui o paralelo, mas que dá todo um outro debate, eu só trouxe aqui para fins de contrastar, é a chamada Online Dispute Resolution, a resolução online, que surge já, é um tema que, principalmente desde o final da década de 90, vem muito sendo debatido, mas surge já pela vontade das partes desde o início resolver por meio da tecnologia, como o Razzolin comentou antes, né? Muitas vezes a tecnologia vai ser mais inteligente, inclusive, que os próprios adjudicadores lá, pessoas físicas. Então, a gente tem uma lógica própria de querer já submeter, eu não quero nem ver a outra parte. Né? O possível leading case de toda online dispute resolution, o primeiro caso que assim fez esse tema vir à tona, foi no final da década de 90 com uma plataforma chamada Square Trade,
que foi feita em parceria com o eBay, ou seja, assim, se justificava por quê? Porque eu tinha partes em lugares completamente diferentes, às vezes litigando sobre a compra de uma mercadoria de baixo valor, então já surge a lógica de resolver por meio online, que não é propriamente a ideia original lá, que a gente tinha comentado antes, da realização remota de atos. E aqui a gente teria, então, a presença dessa quarta parte, que é a tecnologia. Tá? Não existiria, por definição, a Online Dispute Resolution ad hoc, né? Ou seja, sem a intermediação de alguma instituição, seja eletrônica, né? Por meio de plataforma, mas isso sempre se daria. Em última análise, estamos sempre visando acesso à justiça, mas a minha mais provocação do que qualquer coisa, né, já encerrando aqui o meu tempo, é de trazer essa necessidade de contrastes e da gente saber adaptar as coisas com cuidado, com cautela, né? Porque, como mencionou o Ranzolin antes, se a gente é conservador, isso tem uma razão disso, é porque a gente quer legitimar as formas de resolução de conflitos. Então, a gente precisa saber até onde inovar, até onde é válido inovar ou não. Não significa simplesmente daqui para frente fazer tudo de maneira online, né? Então, aqui fica muito mais uma provocação do que qualquer coisa. Eu vou deixar aqui rapidamente, então, na tela os nossos contatos. Quem quiser, por acaso, esse material, pode mandar e-mail. O meu e-mail pessoal é gabriela@gabrielavalau.com.br. Tem o e-mail da Câmara aí. As portas estão sempre abertas. E, mais uma vez, eu queria agradecer o convite, a oportunidade, e espero realmente que a gente continue tendo essas oportunidades, especialmente aqui no âmbito da OAB, que, afinal de contas, é a casa de todos nós, né? Obrigada.